Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem radical, a de que a pobreza no Brasil não é um mero acaso, mas sim uma arquitetura, um projeto cuidadosamente construído. E o ponto de partida é essa frase aqui. A ideia central da nossa análise é que a pobreza no Brasil não é um bug no sistema, sabe? Um defeito. Pelo contrário, é o sistema funcionando exatamente do jeito que ele foi projetado para funcionar. Para entender isso a fundo, primeiro a gente precisa separar as coisas. Existem dois tipos de pobreza. Uma é a casual, sabe? Aquela que vem de um desastre, de uma crise pontual. A outra é a estrutural. Essa é arquitetônica. Ela se reproduz geração após geração e persiste por séculos. De um lado, o acidente. Do outro, o projeto. Beleza, mas como é que funciona esse tal projeto? É isso que a gente vai explorar agora, a ideia da pobreza por design. A tese é a seguinte: o Brasil, desde o começo, não foi pensado para todo mundo prosperar. A lógica era outra: extrair, concentrar riqueza e perpetuar os privilégios de um grupo bem pequeno. Nesse modelo, a pobreza de muitos não é uma falha, mas sim o resultado esperado do plano. E qual foi a principal ferramenta para executar esse plano? Bom, a resposta começa na própria natureza do Estado brasileiro. O conceito-chave para entender isso é o patrimonialismo. O que é isso? É basicamente quando a linha entre o que é público e o que é privado simplesmente desaparece. O aparelho do Estado deixa de servir ao bem comum para servir aos interesses de quem está no poder. As instituições viram ferramentas de privilégio. Quem sacou isso muito bem foi o pensador Raimundo Fauro. Ele descreveu um Estado que foi imposto de cima para baixo e que, por ter nascido antes mesmo da nação, nunca sentiu a necessidade de prestar contas para a população. Ele não servia à sociedade, ele se servia dela. E aí que a coisa complica de vez. Quando o caminho mais fácil para enriquecer é conseguir um favorzinho do Estado, em vez de criar um produto novo ou um serviço melhor, a energia da sociedade toda se desvia. Em vez de inovar, as pessoas passam a buscar privilégios. E o resultado é uma economia travada que perpetua a pobreza. Tá, mas como é que esse sistema todo opera na prática no nosso dia a dia? A análise da fonte divide isso em três grandes camadas, três mecanismos de exclusão. São eles: o sistema de impostos, o sistema de educação e o sistema financeiro. E o detalhe importante é que eles não agem sozinhos, não. Um reforça o outro, mantendo toda essa estrutura de desigualdade de pé. Vamos olhar cada um deles? Primeiro, o sistema fiscal. Ele é o que a gente chama de regressivo. Na prática, isso quer dizer que ele pesa muito mais no bolso de quem tem menos, porque a maior parte dos impostos está embutida no consumo, nas coisas que a gente compra no dia a dia. Já a riqueza e as grandes heranças são proporcionalmente bem menos taxadas. Segundo pilar, a educação. E aqui a análise da fonte é bem forte. A ideia é que o sucateamento crônico da educação pública não é só incompetência, é uma estratégia. Afinal, uma população com pouca educação crítica tende a questionar menos, a exigir menos, a se organizar menos. E por último, o terceiro pilar, o sistema financeiro. O Brasil tem um dos maiores spreads bancários do mundo. Traduzindo, os juros são altíssimos. Isso torna o crédito quase impossível para quem quer começar um pequeno negócio e, ao mesmo tempo, prende milhões de famílias em dívidas que parecem não ter fim. Bom, e quando a gente junta esses três pilares, o resultado é uma nação completamente partida ao meio. Dois Brasis que vivem em realidades em universos paralelos. De um lado tem uma elite pequena que sabe jogar o jogo, que entende os códigos do poder e usa o Estado para se beneficiar. Do outro lado, a grande massa da população, que depende de patrões e de programas sociais simplesmente para conseguir sobreviver. E a consequência direta disso tudo, como era de se esperar, é uma mobilidade social baixíssima, uma das piores do mundo. Nesse sistema, o lugar onde uma pessoa nasce tem um peso muito maior do que o esforço que ela faz. O ponto de partida determina quase que completamente o ponto de chegada. Diante desse cenário, o debate político pega fogo, né? Sempre polarizado. Mas a fonte que a gente analisa sugere que essa discussão talvez não esteja atacando a raiz do problema. A pergunta que sempre volta, em toda eleição, em toda discussão de bar, é a mesma. A solução é mais Estado ou menos Estado? Um lado defende mais intervenção, o outro mais mercado livre. Só que o argumento aqui é que essa pergunta já parte de um ponto errado. Porque o problema central não seria o tamanho do Estado, se ele é grande ou pequeno. O problema é a natureza dele. A questão de verdade é:
para quem esse Estado trabalha. Ok, então se o sistema é tão profundo assim e a briga política não resolve, quer dizer que estamos num beco sem saída? Existe uma forma de escapar desse labirinto? E aqui, a fonte traz uma mudança de olhar bem interessante. A ideia não é que estamos numa prisão, trancados, sem saída nenhuma. É melhor pensar num labirinto. Ele te condiciona, te guia por certos caminhos, mas a saída existe. Só que para achar essa saída, primeiro a gente precisa entender o mapa. Nesse contexto, algumas atitudes individuais ganham um novo significado. Elas viram quase que atos de resistência estratégica. Buscar educação financeira, poupar, investir, diminuir a dependência de crédito, cada decisão que aumenta a autonomia de uma pessoa é uma pequena rachadura nessa engenharia da pobreza. Claro, é super importante dizer, uma coisa é driblar o sistema, outra é mudar o sistema. A solução individual não substitui a transformação coletiva que é necessária. Mas enquanto essa mudança maior não acontece, ficar parado esperando não parece ser a melhor estratégia, né? E isso leva a gente para a reflexão final. Entender que a pobreza foi um projeto, por mais duro que isso soe, não é um motivo para a gente se desesperar ou ficar paralisado. É justamente o contrário. É o primeiro e talvez o mais importante passo para a gente poder um dia começar a redesenhar esse projeto.